Jesus, o egípcio. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Existem algumas passagens na literatura antiga, cristã e não cristã, que levam a crer que os respectivos autores identificavam Jesus com o profeta egípcio referido por Flávio Josefo nos seus livros Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas. Parafraseando Josefo nas suas duas obras, ele disse o seguinte acerca de um acontecimento ocorrido por volta de 55 da Era Comum. O egípcio reuniu muitos seguidores, convocando-os desde o deserto até ao Monte das Oliveiras em frente a Jerusalém, prometendo que, a seu comando, os muros de Jerusalém cairiam e que ele e seus seguidores se apoderariam da cidade. O governador Félix confrontou militarmente esta multidão. O egípcio escapou, mas os que estavam com ele foram mortos ou capturados e a multidão dispersou. Vejamos as semelhanças entre Jesus e o profeta egípcio. Veio do Egito. O Evangelho de Mateus diz que Jesus, enquanto criança, foi levado para o Egito. Mateus diz: E levantando-se ele, José, tomou o menino e sua mãe, de noite e foi para o Egito. E esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Josefo fala de um profeta que saiu do Egito. Em Antiguidades Judaicas ele diz: Saiu do Egito, por volta desta época, para Jerusalém, um que se dizia profeta. Por volta de 178 da Era Comum, Celso, em Verdadeira Palavra, diz o seguinte: Ela, a mãe de Jesus, estava grávida de um soldado chamado Pantera, e que ela deu à luz vergonhosamente um filho ilegítimo, que tendo-se contratado como servo no Egito por causa da sua pobreza, e tendo lá adquirido alguns poderes milagrosos, dos quais os egípcios muito se orgulham, retornou ao seu próprio país altamente exaltado por causa deles, e por meio deles proclamou-se como um deus. O Talmud diz o seguinte: Ensina-se. Rabi Eliezer disse aos sábios: Ben-Hadad não trouxe a magia com ele do Egito num quarto da sua pele? Disseram-lhe: Era um tolo, e não se pode trazer a prova de um tolo. E também diz: E assim fizeram a Ben-Hadad em Lida, e penduraram-no na véspera da Páscoa. Ben-Hadad era Ben-Pantera. Considerado falso profeta. O Evangelho de Lucas diz: Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam os seus olhos e perguntavam: Profetiza, quem foi que te bateu? Josefo refere o egípcio como um falso profeta. Em Guerra dos Judeus, ele diz: Um golpe ainda maior foi desferido sobre os judeus pelo falso profeta egípcio. Este homem, um charlatão que conquistara a reputação de profeta. Esteve no deserto. O Evangelho de Lucas diz que Jesus andou pelo deserto. Diz assim: E Jesus, cheio de Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Josefo diz que o egípcio veio pelo deserto. Em Guerra dos Judeus diz: O egípcio congregou à sua volta cerca de 30.000 ingênuos e conduziu-os por um caminho desviado através do deserto. Muitos seguidores no Monte das Oliveiras. O Evangelho de Lucas diz que Jesus reunia uma multidão de discípulos no Monte das Oliveiras. Diz assim: Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Josefo diz que o egípcio levou milhares de seguidores até ao Monte das Oliveiras. Em Guerras dos Judeus, diz assim: O egípcio congregou à sua volta cerca de 30.000 ingênuos e conduziu-os até uma colina chamada Monte das Oliveiras. Destruição das muralhas de Jerusalém. O Evangelho de Lucas diz que Jesus profetizou que em Jerusalém não iria ficar pedra sobre pedra. Diz assim: Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Josefo diz que o egípcio prometeu aos seus seguidores que entrariam em Jerusalém quando as muralhas caíssem. Em Antiguidades Judaicas escreveu:
Ele disse ainda que lhes mostraria como, a seu comando, os muros de Jerusalém cairiam, e ele prometeu-lhes que lhes daria uma entrada na cidade através daquelas muralhas quando elas caíssem. Foi considerado uma ameaça. O Evangelho de Lucas diz que Jesus foi considerado uma ameaça para a elite judaica. Diz assim: E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Joséfo diz que Félix, o governador romano, considerou o egípcio uma ameaça. A Antiguidade Judaica escreveu: Ora, sendo Félix informado destas coisas, ordenou aos seus soldados que pegassem as suas armas, e veio contra ele com grande número de cavaleiros e de infantaria de Jerusalém. A Batalha do Monte das Oliveiras. O Evangelho de João relata que 1000 soldados e o respectivo comandante foram destacados para prender Jesus no Monte das Oliveiras. Diz o seguinte: Assim, o destacamento de soldados, que é Sepeira, ou unidade de 1000 soldados, com o seu comandante, ou Quiliarcos, comandante de 1000, e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Joséfo diz que Félix, o governador romano, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras claramente preparado para uma batalha. Em Guerras dos Judeus escreveu: Mas Félix antecipou o seu ataque e saiu ao seu encontro com a infantaria pesada romana, apoiado por toda a população da cidade. No Evangelho de Lucas, Jesus dá instruções para os seguidores levarem armas, como se preparando para um confronto. Escreveu assim: Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. No Evangelho de Marcos, durante o julgamento de Jesus, é trazido um prisioneiro chamado Barrabás, referido como um rebelde que matou gente durante uma rebelião. Mas que rebelião era essa? Não seria a rebelião do egípcio? Em Atos dos Apóstolos, pouco tempo depois da crucificação de Jesus, os apóstolos são levados a julgamento. Um dos juízes refere um evento que, segundo Joséfo, ocorreu por volta de 44 da Era Comum. Isto significa que o julgamento retratado em Atos teria ocorrido algum tempo depois do ano 44. O juiz Gamaliel diz assim: Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Teudas foi um líder de rebelião do tempo do governador Fados, portanto entre 44 e 46 da Era Comum. Também em Atos dos Apóstolos, quando Paulo é preso em Jerusalém, o comandante pergunta-lhe: Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4000 assassinos para o deserto? O comandante que prende Paulo suspeita que este seria o egípcio. O autor de Atos dos Apóstolos revela aqui uma rara consistência histórica, porque o fim da vida de Paulo é apontado para 57 a 60 da Era Comum, pouco depois do episódio sobre o egípcio. E é consistente com o que Joséfo registou. O egípcio escapou da Batalha do Monte das Oliveiras. O egípcio não foi morto na batalha. Joséfo diz que ele nunca mais foi visto. Será mesmo? Será que os seguidores do egípcio pensaram que ele tinha sido morto na Batalha do Monte das Oliveiras e algum tempo depois ele se mostrou vivo a alguns poucos? Tertuliano, no seu livro Contra Marcion, diz: Sobre Marcion afirmar que Jesus não nasceu, há uma prova histórica de que neste momento um censo havia sido tomado na Judeia por cêntios saturninos, que poderia ter satisfeito sua indagação sobre a família e a descendência de Cristo. O problema aqui é que existiram dois governadores chamados cêntios saturninos. Um é consistente com a cronologia de Jesus dos Evangelhos e o outro é consistente com a cronologia do egípcio referido por Joséfo. Mas é impossível que Gaio Cêntios Saturninos tivesse feito um censo sobre a Judeia, porque quem mandava na Judeia era o rei Herodes em 8 antes da Era Comum. Portanto, Tertuliano estava a descrever alguém nascido por volta do ano 20 da Era Comum, e consequentemente que teria uns 35 anos de idade em 55 da Era Comum. Esse alguém poderia muito bem ser o profeta egípcio do tempo do governador Félix e não Jesus de Nazaré do tempo de Pilatos.
O autor cristão Arnóbios da Sica, no seu trabalho do início do século IV, Contra os Pagãos, refere a alegação de que Jesus era um mágico que havia chegado do Egito. Ele diz: o meu oponente talvez me encontre com muitas outras acusações caluniosas e infantis que são comumente incitadas, que Jesus era um mágico, que efetuou todas essas coisas por artes secretas dos santuários dos egípcios, que se apoderou dos nomes dos anjos poderosos e do sistema religioso de um país remoto. No século IX, Amulo de Lyon acusa os judeus de apelidarem Jesus como o Destruidor Egípcio. Ele escreveu assim na sua carta contra os judeus: portanto, também ao nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de torná-lo irremediavelmente odioso para os seus ouvintes, eles, os judeus, o chamam na sua língua de Usum Amitzri, que significa destruidor egípcio. Portanto, não bastou que os pais deles, presentes a ele em carne, dissessem: não dissemos bem que tu és samaritano e abrigas um demónio? Fica aqui a referência do texto na Guerra dos Judeus, se quiser pausar o vídeo para ler, e também a referência em Antiguidades Judaicas. Observemos aqui, nesta linha temporal, personagens ligadas à infância de Jesus por Tertuliano, personagens ligadas à infância de Jesus pelos Evangelhos, personagens ligadas à vida adulta de Jesus pelos Evangelhos e personagens ligadas à vida dos apóstolos em Atos dos Apóstolos.